O que utilizar na ferida operatória? Fala enfermagem, eu sou o professor Ivo Salles e nesta aula eu quero te ensinar o que você deve usar na ferida operatória para que a ferida não infeccione e para que a ferida cicatrize da forma adequada. Então, se você quiser entender como cicatrizar feridas de primeira intenção, que é essa ferida aqui, então fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Pois bem, galerinha, para iniciarmos nossa aula, vou logo pedir para você, clicar aqui no botão de gostei. Vai lá, clica aí no botão de gostei para eu entender que vocês gostaram, que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Clicou no botão de gostei? Então vem aqui comigo. Presta sua atenção. Vou começar essa aula explicando para você o mecanismo de cicatrização dessas lesões aqui. Aqui eu tenho uma lesão de primeira intenção e aqui eu tenho uma lesão que cicatriza por segunda intenção. Qual é a diferença entre elas? Lesões que cicatrizam por primeira intenção são aquelas lesões que eu consigo aproximar as bordas, como é no caso de feridas operatórias. Feridas que cicatrizam por segunda intenção são feridas que eu não consigo aproximar essas bordas, como é o caso das úlceras, úlcera arterial, úlcera venosa, pé diabético, enfim, as demais úlceras que você já conhece, certo? Só que existe uma outra diferença aqui. Essas lesões, elas são diferentes entre si. Ivo, isso é óbvio, eu tô vendo que elas são diferentes. Mas calma, nesse tipo de lesão aqui, na lesão de segunda intenção, a borda da ferida é mais limpa do que o centro da ferida. O centro da ferida é mais sujo. Por isso que nós vamos limpar essa ferida de fora para dentro. Mas na ferida operatória é o contrário. O centro da ferida é mais limpo do que as bordas da ferida. Então, neste caso aqui, nós vamos limpar a ferida de primeira intenção, a incisão cirúrgica, a ferida operatória, do meio para as bordas. E sempre em um sentido único, nunca fazer vai e vem, sim, de cima para baixo, tá? Lembrando que inicia do centro para as bordas, certo? Então esses são alguns detalhes importantes. Agora vamos lá. Ivo, eu abri esse vídeo para saber o que é que eu uso nessa lesão. E vamos lá, Ivo. Eu saí do consultório, o doutor pediu para eu usar colagenase, o doutor pediu para eu usar papaina. E aí, Ivo, o que é que eu uso? Presta atenção. Eu quero que você entenda isso. Vamos lá. Feridas operatórias são feridas que cicatrizam de forma seca. A gente aproxima as bordas e a gente tem que fazer com que este curativo seja um curativo seco. Diferente das úlceras, a gente mantém o meio úmido, aqui tem que estar seco. Se sua incisão cirúrgica, a ferida operatória, ela está seca, limpa, sem secreção, os pontos estão secos, sabe o que é que você vai utilizar? Nada. Claro que você vai limpar essa ferida com soro fisiológico e PHMB, certo? Limpa qualquer ferida é com soro fisiológico. Não limpe ferida com álcool a 70. Eu vou repetir. Não se limpa ferida operatória com álcool a 70. Mas Ivo, fulano prescreveu. Eu não quero saber o que fulano prescreveu. Tá errado. Não se limpa ferida operatória com álcool a 70. Álcool é citotóxico, tá? Limpa com o que, Ivo? Soro fisiológico. Ivo, mas só com soro fisiológico? É, só com soro fisiológico. O soro fisiológico. E se você tiver disponível, você pode utilizar também PHMB. Mas se não tiver disponível, utiliza aí soro fisiológico. Certo? Beleza? Ivo, e álcool a 70? Não, pelo amor de Deus. Não use álcool a 70. Certo? Então, feridas de primeira intenção, feridas operatórias, feridas cirúrgicas, que estão lá suturadas, estão com pontos. E essas lesões, ela tá limpa, seca, você não usa nada. Se você está em casa, você nem precisa cobrir, fazer um curativo, pode deixar ela exposta. Em ambientes hospitalares, eu particularmente, eu recomendo que a gente cubra esse tipo de lesão, porque nós estamos em um local, em um ambiente
contaminado. Então, por nós estarmos em um ambiente contaminado, o hospital, um local contaminado, recomenda-se que em um ambiente intra-hospitalar a gente cubra essas lesões. Agora, em casa, onde você está em um ambiente limpo, controlado, você pode deixar a lesão aberta, no caso a ferida operatória, sem nenhum problema. Certo? Ivo, mas a minha ferida operatória não está seca e úmida, está com secreção, está bastante exudativa. Bem, neste caso, quando a ferida está apresentando secreções, você precisa utilizar alguma cobertura que faça a absorção dessa exudação. No tratamento de feridas, o termo secreção em feridas a gente substitui por exudação. Então, em feridas exudativas, nós podemos optar por utilizar espumas, como por exemplo as espumas de poliuretano ou hidrofibras. Elas vão absorver esse exudato que está saindo da ferida. Ivo, minha ferida operatória está sangrando. Se a sua ferida operatória está sangrando, a gente pode utilizar, por exemplo, um alginato de cálcio, porque o cálcio ele ativa a cascata de coagulação. Então, o alginato de cálcio, nesse caso, é perfeito. Ivo, mas minha ferida operatória está infectada, ela abriu, Ivo. Bem, se a sua ferida, que antes era de primeira intenção, agora ela abriu, agora a gente vai dizer que ela vai cicatrizar por terceira intenção. Uma parte dela vai cicatrizar por primeira intenção, porque ainda tem os pontos ou não. E essa parte que abriu, a gente vai fazer um curativo aí que vamos precisar preencher esse espaço. Se tiver muito exudativo, a gente pode utilizar espumas, hidrofibras, alginato, tá certo? Então essas feridas infectadas, elas tendem a abrir. E quando uma ferida operatória infectada, ela abre, a gente chama de deiscência. Nesse caso, a gente vai conduzir esse tratamento da ferida aberta como se fosse uma ferida de segunda intenção, porque ela vai cicatrizar de baixo para cima, da borda para o centro. Até chegar a um ponto em que ela cicatriza da borda para o centro e o médico, consegue suturar essas bordas. Então, revisando, feridas operatórias, cobre ou não cobre? Depende. Não precisa de um curativo se tiver em casa, em um ambiente limpo. Se tiver em hospital, sim, precisa de um curativo. Como é que eu limpo a ferida operatória? Com soro fisiológico. Não se utiliza álcool, muito menos clorexidina. Não vem passar clorexidina em ferida operatória não, viu? Não. Apenas soro fisiológico, inicia no meio, depois para as bordas da ferida operatória, certo? Pode também utilizar PHMB. E a cobertura? Se a lesão estiver limpa e seca, não utiliza nada. Se a lesão estiver com secreção, você pode utilizar uma espuma para absorver. Se estiver sangrando, você utiliza alginato de cálcio. Se estiver infectada, utiliza coberturas com prata. E aí, se ela está infectada, ela vai abrir e é uma deiscência, certo? É assim que a gente conduz feridas operatórias. E aí, você sabia dessas informações? Você sabia que não se limpa ferida operatória com álcool A70 e que a ferida operatória pode sim ficar sem nenhum curativo em ambiente domiciliar? Bem, todas essas dicas você só encontra aqui no Descomplica Enfermagem. Se você gosta de feridas e quer dominar a cicatrização, eu tenho um treinamento online que vai te ensinar tudo sobre feridas, de como cicatrizar mais rápido. Mas calma, eu não vou te vender esse treinamento porque ele está com as inscrições fechadas. Mas, caso você se interesse, vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista de espera. Isso mesmo, uma lista de espera. Nós temos mais de 1000 pessoas esperando para entrar no manual do curativo. Então, lista de espera na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece, não esquece, vem aqui, clica aqui no botão de se inscrever, vamos lá, clica no botão de se inscrever para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem, nossa família que cada vez mais cresce e arrasta seguidores do Brasil inteiro. E agora vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Vamos lá, tem essa playlist aí, ó, tem 30 vídeos de feridas para você maratonar. Bota assim, comenta aqui embaixo, ó, tô maratonando os vídeos de ferida. Vamos lá, clica aí, vamos lá, clica aí, vamos maratonar o Descomplica Enfermagem.